Sejam muito bem-vindos, meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala com vocês é o Caio Santos, sou corretor de imóveis já faz anos aqui na cidade de Bauru e eu estou aqui com o meu sócio, o Peterson Carvalho, né? Nós estamos iniciando aqui o nosso podcast Mizoncast, na verdade, esse é o segundo episódio. Se você quer assistir o primeiro episódio, você pode dar uma voltada, dar uma olhada lá na nossa página inicial lá do YouTube. A gente tem outros episódios que vão vir e que já vieram, e você pode, independente de qualquer um, os dois eles são independentes, né? Então são temas diferentes. Mas se você quiser assistir esse primeiro e assistir o outro, fique à vontade. Tô aqui com o meu sócio Peterson Carvalho, ele que vai falar um pouquinho aqui pra nós. E aí, Peterson, dá boas-vindas, pessoal. Cara, satisfação demais iniciar esse projeto, o Mizoncast. A gente percebe que precisa o mercado imobiliário ser visto, né? E as pessoas precisam, né, receber informação relevante e informação realmente verdadeira, né? Direto da fonte, né? E esse projeto do Mizoncast é para trazer essas informações para o público de Bauru. Exatamente. Gente, o que a gente mais vê no público de hoje em dia são as pessoas, às vezes, anunciando seus imóveis e falando assim, porque eu quero vender particular, eu quero alugar particular, eu quero fazer particular, isso e aquilo. Às vezes a gente vê tantas coisas assim que as pessoas, quando elas se deparam com o momento do vamos ver, veem que, na verdade, não é simplesmente você pegar, comprar um objeto, né? Vender e comprar um objeto que é uma propriedade. Gente, propriedade tem grandes situações nas quais você precisa se encaixar para você conseguir comprar bem e vender bem e fazer uma negociação muito bem feita, né, Peterson? Exatamente. E o que a gente percebe é que as pessoas, quando ela toma iniciativa, ela tem o entendimento de que, peraí, eu preciso comprar um imóvel, a primeira coisa que ela faz não é procurar um corretor de imóveis. É procurar o vizinho, é procurar o amigo, é ver com o Beltrano, e aí passa toda aquela situação chata de ir atrás e não conseguir. Poderia ter encurtado muito caminho e procurado um corretor de imóveis credenciado no Cresce para poder fazer a viabilização desse negócio, né? Quantas pessoas que eu não vi falando pra mim, nossa, mas se eu soubesse disso antes, se eu soubesse que podia fazer tal coisa, que podia ter recebido mais antes. Pois é, gente. Eu e o Peterson estamos aqui para fazer um vídeo para te mostrar como que é, e é o tema desse podcast, como que é que você vai fazer a compra do seu primeiro imóvel com todas as garantias que você tem como direito, né? Então você vai sair daqui entendendo que você tem, você que vai comprar seu primeiro imóvel, você tem o direito de várias coisas e possibilidades de muitas coisas, né? E em primeira instância, que é o que eu trabalhei muito tempo com alto padrão, hoje trabalhando muito com Minha Casa Minha Vida, mas nada melhor do que eu pegar e perguntar para quem é mais profissional ainda do que eu, que é o meu amigo aqui, sobre algumas coisas desse assunto. Então, a primeira coisa que eu queria perguntar, né, no caso, né, Peterson? No seu caso, se você fosse uma pessoa que fosse comprar o seu primeiro imóvel, o que você faria? Cara, a primeira coisa que eu faria hoje, com a informação que eu tenho hoje, perfeito, é buscar um corretor de imóveis. Para saber... Bom, né? Um bom, claro. Para saber qual é o tipo de imóvel que se encaixa no meu perfil econômico, qual é o tamanho do imóvel que o meu perfil econômico vai comportar, e se existe a possibilidade ou não de zerar a entrada. Que hoje em Bauru é o tal do zerar a entrada, que brilha o olho de todo mundo, né? Será que eu vou ter que pagar a entrada? Será que dá para zerar a entrada? Até é um assunto que é bom a gente trazer e explicar para o público como que funciona esse negócio de zerar a entrada. É todo imóvel que dá para zerar a entrada? É isso que a gente vai comentar daqui a pouco. Exatamente. Então, uma das coisas, já falando sobre como comprar o primeiro imóvel, se você vai atrás de um corretor. É a primeira situação. Por quê? Um corretor bom, que nem a gente falou. Porque o corretor bom vai te orientar a conseguir comprar um imóvel que se enquadra dentro da sua renda, e mais do que isso, que além disso vai te dar todos os direitos que você tem. E um dos direitos que as pessoas têm é o programa Minha Casa Minha Vida, que é a melhor situação de compra hoje em dia para quem está comprando o seu primeiro imóvel. E aí vem a segunda pergunta, na verdade, né? A segunda pergunta: o que é o programa Minha Casa Minha Vida? Cara, o programa Minha Casa Minha Vida, ele é um projeto habitacional destinado para as pessoas que têm, a partir aí de um salário mínimo, vamos dizer assim, até R$12 mil, que é a faixa estendida hoje aqui no Brasil. O Minha Casa Minha Vida, além de te dar
né, taxa de juros que é bem baixinho, além de conceder subsídio, que pode chegar até R$55 mil, dependendo da modalidade, eu tenho também o benefício de ser muito menor que o aluguel. Porque realmente é um benefício. Até mais barato. Até muito mais barato. Eu já vi casos em que a pessoa estava pagando R$1.200 de aluguel e aí ela comprar o imóvel, ir para o imóvel dela e pagar metade, lá R$600, R$700. Exatamente. Gente, e assim, até casos de pessoas que estão pagando R$400. Você já viu o aluguel de R$400, mesmo que seja de apartamento? Não tem hoje em dia. R$400, R$450. Tem um rapaz que nós vendemos há pouco tempo agora, ele está pagando R$415 de mensais na mensalidade dele do apartamento dele. Então, realmente é uma uma oportunidade que você tem. E às vezes você tá aí, você tem condição de comprar e tá com medo de sair do aluguel para poder comprar, sendo que você tá num aluguel de às vezes R$1.000, R$1.200, R$1.400, R$1.500, né? Até hoje, agora, teve a troca do programa Minha Casa Minha Vida, né? Hoje não é só, antigamente abrangia somente até R$8.000. Agora, como o Peterson falou, vai até R$12.000. Ou seja, se você tem até R$12.000 de renda mensal familiar, que isso é importante. Familiar não é sua renda sozinho, não é somente a sua renda, mas é a sua renda familiar. Então, você às vezes ganha R$1.000, pode juntar com outro que ganha R$2.000, pode juntar com outro que ganha mais um pouquinho, para você chegar naquilo que você precisa e naquilo que você quer, né? Exatamente, Caio. Eu passei por uma situação em que uma cliente ela precisava comprar um imóvel de 3 dormitórios, só que a renda dela sozinha não comportava. E aí, através de perguntas, fui sondando o cliente, fazendo um mapeamento muito bem feito. Descobri que ela tinha mais 2 filhos, os 2 filhos também trabalhavam com registro em carteira. Moral da história, eu consegui somar a renda da mãe e dos 2 filhos e assim eles conseguiram ter acesso e comprar o imóvel que eles queriam, né? E foi muito legal essa história porque eles vinham tentando, né, de várias formas comprar o imóvel, nunca dava certo, não estava dando certo. E eu sempre faço aquela pergunta que eu falo que é a pergunta matadora. Faz quanto tempo que você está buscando por comprar seu imóvel e o que aconteceu que até hoje você não conseguiu comprar o seu imóvel? E aí eles vêm com as respostas, né? E com base nisso a gente conseguiu ajudar essa família. E foi muito legal porque comprou um imóvel de 3 quartos, deu certinho. Aquela família 3 quartos, hein, gente? Minha casa, minha vida. Saiu super feliz, né? E o processo para desligar com a Caixa na época foi muito rápido também. Já tem cerca de 1 ano esse caso e eu não esqueço. Tem casos, né, que a gente toma... Fica guardado na cabeça, né? Fica guardado na cabeça, exatamente. E assim, né? A gente estava falando sobre essa questão das rendas e tudo mais. Deixa eu perguntar uma coisa. No caso, qual que você acha que é o cliente... Porque às vezes, gente, você tá... Que nem eu falei, você tá aí sentado, achando que você não tem condições de comprar o seu imóvel, mas você tem. Só por causa que você acha que a sua renda é baixa. Mas às vezes você, sendo uma pessoa solteira, você pode comprar com uma outra pessoa que também seja solteira, não tem problema nenhum. Você pode juntar a renda com outra pessoa, né? E uma das coisas que é interessante aqui que eu vou perguntar agora para o Peterson a gente fala muito sobre um cliente que é o PCI. Sabe o que é o PCI? É o perfil de cliente ideal, a pessoa que tem o perfil ideal para conseguir quase que as máximas aí do subsídio, quase que as máximas aí de juros baixos, né? Porque essa renda baixa, ela pega juros muito baixos. E aí eu pergunto para você, qual que você acha que é esse PCI? Qual que é o perfil ideal de um cliente? Olha, para aprovar o crédito hoje na Caixa Econômica Federal, que é o banco que faz o financiamento hoje aqui, pelo menos em Bauru, esse cliente ele precisa ter uma renda a partir de R$ 2.550. Porque essa renda familiar, ela é compatível para financiar uma boa quantidade de crédito, de dinheiro. Se essa pessoa ela tiver em toda a sua carteira, em todo o tempo de carteira, 3 anos de contribuição do regime de FGTS, ela vai ganhar mais 0,5% de desconto na taxa de juros, que representa um grande impacto na hora de fazer o financiamento. E também a cerejinha do bolo, que a gente chama de fator social, que é o dependente. E na regra do programa, encaixa parentes de até 3º grau. Dentro desse fator social, tem algumas regras para ele se encaixar. Por exemplo, filhos de até 24 anos, tem as suas regrinhas lá, né? Dependentes como avós, tios, tias, tem as suas regrinhas lá no programa. Mas
ele é uma ajuda que a gente chama de a cerejinha do bolo. Porque vamos imaginar que você está fazendo o financiamento do programa e aí faltou lá 10 mil reais, gerou ato de 10 mil reais, aí você precisa dar esse dinheiro à vista. E aí você fala para o seu corretor, não, mas eu tenho um fator social, eu escutei isso de fator social na Misoncast. Ah, você tem um fator social? Quem seria? Ah, o meu filho. Ah, é o meu... O que é mesmo que é o fator social? Fator social é um dependente de até 3º grau. Perfeito. Na regra do programa tem lá Um filho, a descrição um tio, isso. Com... Tio não, né? Tio não. Um filho, uma... Acho que a até, esposa lá ainda e até também 3º grau. né? Isso, tem que olhar lá na regra certinho. Eu vou deixar em algum lugar desse vídeo lá. Mas é uma forma de você conseguir abater essa diferença. Então, vamos imaginar que deu lá 10 mil de ato e você não sabia, mas tem essa pessoa de entrar de fator social. É um valor que você ganha de desconto, né? Não é um valor que você pega na mão, é um valor que você vai poder usar como desconto na compra do imóvel. Isso eu já vi vários negócios ser salvos por conta do fator social. Perfeito, gente. Entendeu? Então, outra coisa que a gente está falando aqui, primeiro, que a primeira situação que você tem que fazer para comprar seu imóvel é procurar um corretor, um bom corretor. Segunda situação, a melhor situação no qual você tem que se enquadrar é dentro do programa Minha Casa Minha Vida, para você comprar com juros menor, que tenha também um bom subsídio, né? E se você tiver um fator social que é um filho ou alguém assim até 3º grau, você pode adicionar para conseguir um bom subsídio. E dá para comprar também usando o FGTS, ou seja, o valor que está retido do FGTS? Consegue sim. Dentro do programa Minha Casa Minha Vida, existem algumas regrinhas para se enquadrar e utilizar esse FGTS retido. Tem muita gente que acredita que... Caio, no começo do nosso podcast, você falou assim que... do programa Minha Casa Minha Vida, né? Só voltando para mim não perder a linha de raciocínio. Tem gente que não conhece Jesus. Imagina o programa Minha Casa Minha Vida. Então, imagina só, se este homem que fez tanto pela gente, né? Tem gente que não conhece, imagina o programa Minha Casa Minha Vida. Então, esse conteúdo aqui tem que chegar para muita gente. Você que está vendo esse vídeo, compartilha essa live, porque muita gente vai precisar ouvir. Se inscreve no canal, que Exato. é muito importante também, porque a gente vai falar muito sobre o mercado imobiliário aqui. Exatamente, isso mesmo. E a pergunta qual que era mesmo? A pergunta era, pode usar FGTS na sua compra? E como que é que usa isso daí? Como é que fala? Explica pra O nós. saldo de FGTS, ele pode ser utilizado, só que ele precisa se encaixar em algumas regras no programa também, né? Precisa ter lá a sua contribuição de 3 anos no regime do FGTS. Se acontecer de você tiver com o seu FGTS bloqueado, se você fez aquele empréstimo com garantia, ele fica com o saldo travado, não dá para usar aquele recurso que está lá, mas se tiver uma outra quantia do FGTS lá dentro, por exemplo, eu tenho 12 mil, desses 12 mil eu tenho 2 mil que está bloqueado, o restante pode ser utilizado. Tá? Então pode ser utilizado, claro que respeitando as regrinhas do programa. Entendi. Perfeito. Então vamos lá. A gente já falou sobre o FGTS, falamos sobre o Minha Casa Minha Vida. Se eu for comprar o meu primeiro imóvel, eu pergunto, qual que é a melhor forma de eu comprar? Eu compro um terreno para construir, eu compro um imóvel já pronto ou eu compro um imóvel novo? Qual dessas 3 você acha que é mais interessante da pessoa que está comprando seu primeiro imóvel comprar? Caio, hoje, como está hoje o mercado, eu indicaria fortemente o terreno em construção. Aquisição de terreno em construção. A modalidade de compra de imóvel pronto para morar, exceto as situações em que você vai comprar o imóvel com dinheiro à vista, dentro do programa está bem mais difícil conseguir comprar através da Caixa Econômica, porque vamos entender assim, quando você compra um imóvel usado, pronto para morar, o dinheiro ele fica no bolso do proprietário. Certo? Quando você faz a compra do seu imóvel através de uma construtora ou através de alguma incorporadora, e esse dinheiro ele não fica retido, esse dinheiro volta para o mercado. Então ele vai fomentar mão de obra, né, material de construção, pedra, concreto, né, trabalhadores. Então, para o Brasil, para a gente for pensar em um modo assim que vai fortalecer a economia em geral, acaba sendo mais assertivo
para a Caixa Econômica dar uma freada nos imóveis usados e fomentar mais a construção civil. Então, se você teve aí o seu crédito negado por rating ou por qualquer outro motivo, inclusive hoje aconteceu algo inusitado, que nós não estávamos esperando, né? A nossa queridíssima Joyce, da Real Cred, ela avisou a gente que estava rodando algumas análises e, pelo visto, as reprovas de rating elas tinham cessado, melhorado, né? E aí a gente mandou alguns clientes e, por incrível que pareça, aprovou. Então, você que tem um crédito, que você rodou sua análise de crédito nos últimos 6 meses, manda mensagem para a Mizon, entre em contato com a Mizon e chama um de nossos corretores para a gente rodar a sua nova análise de crédito, porque eu tenho certeza que essa galera que rodou a análise e reprovou por rating pode ter uma nova chance de comprar agora. E me explica melhor, como é que funciona essa questão da compra de aquisição e construção? Né? Porque assim, a pessoa vai comprar o terreno e vai construir. O valor do crédito, ele fica como? Como que funciona? Funciona assim. Basicamente, a gente depende do perfil do cliente. Quanto melhor o crédito que ele tiver, quanto mais dinheiro ele conseguir emprestado com o banco, porque o financiamento fiduciário nada mais é que é o empréstimo com o banco, com juros menor do mercado. Exatamente. É isso. O financiamento, o que é o financiamento? O financiamento é o empréstimo. Então, a gente precisa saber qual... Lembra do cliente PCI que a gente falou? Então, a gente precisa saber qual cliente tem o potencial máximo de conseguir aquele crédito para aquela modalidade. Então, tem casos que o cliente consegue lá 211 mil de crédito e ele precisa fazer aquisição de terreno e construção. Então, uma parte desse dinheiro vai ser usada para liquidar o valor do terreno e a outra parte vai ser usada para poder pagar a construção. Então, vai da construtora que essa pessoa escolheu, o corretor tiver uma parceria com essa construtora para poder encaixar o melhor metro quadrado para fazer a maior casa. Perfeito. Então, quanto melhor a construtora em relação ao preço do metro quadrado, melhor vai ser entregue essa casa, a qualidade desse imóvel. A parte de desenho da casa, né, com o arquiteto, a parte de documentação, se houver alguma diferença de entrada que possa ser pago. Isso tudo em parceria com a nossa construtora e com a Mizon a gente consegue viabilizar isso. A gente vem conseguindo fazer muitos negócios. Inclusive casas de 2 e 3 dormitórios, né? Exatamente. E a casa de 3 dormitórios com suíte, gente. Que entra dentro do plano Minha Casa Minha Vida, envolvendo inclusive aí a possibilidade do subsídio também, por que não? Exatamente. Né? Também tem essa possibilidade. Inclusive, a gente tem uma dos nossos empreendimentos que está sendo construído ali próximo ali do Confiança Flex, né? Ali naquela região do Jardim Nicéia, exatamente, Jardim Nicéia. Essa região é uma região que é uma das mais promissoras em termos de valorização, porque ali tem próximo o Unesp, tem o Hospital Estadual, tem o Confiança Flex mesmo. Se você trabalha num desses 3 lugares, o Servimed, um desses 3 lugares, você tem essa possibilidade de comprar a sua casa e morar perto do seu trabalho, perto do seu serviço, dentro do Minha Casa Minha Vida, com um valor aí de parcela muito baixo, né? Que é um valor de aluguel, inclusive de 2 e 3, né? 2 ou 3 dormitórios, né? E os de 3 dormitórios ainda podendo ter um dos dormitórios aí como suíte. Então, gente, eu acho que se você está perdendo seu tempo aí achando que pode ser que consiga ou não comprar o seu imóvel, não acha nada, não tenha certeza. Liga pra gente e pergunta pra gente, através dos seus documentos, como que é que está a sua situação e se você tem condições de comprar ou não. Porque a gente vai te dar um norte e o formato de como que você vai poder comprar da melhor maneira possível, né? Com as maiores e melhores vantagens que o mercado pode oferecer para você. Esse é o nosso lema, né? É fazer com que o cliente ele consiga comprar com todas as vantagens e direitos que ele tem. Exatamente. E essa iniciativa de você conseguir fazer uma casa, comprar o primeiro imóvel com a possibilidade de fazer ela com 3 dormitórios, com suíte, dependendo dos casos até um closet, isso tudo faz parte do programa Minha Casa Ideal da construtora Forte Live. Nós somos parceiro exclusivo desse empreendimento ali no Jardim Nicéia, em que a pessoa ela pode conquistar o primeiro imóvel. Já pensou? Até um tempo atrás, isso era impossível.
de se fazer. Dentro do programa Minha Casa Minha Vida, 3 dormitórios, 3 dormitórios com jamais. suíte, com tudo que oferece, um padrão de acabamento excelente. Então, isso é para poucos. Inclusive, lá na região, a gente só tem mais 8 lotes, né? E já está acabando, corre que senão vai ficar sem. A gente tá provando muita gente para esse lugar, tem muita gente vindo atrás, né? Sim. Procurando a gente para poder comprar, por causa realmente da região, que a região ali é muito promissora. A região é muito promissora, tem muitos lugares ali, que nem a gente já falou, Servimed, e a facilidade para rodovia, para o Bauru Shopping. Gente, e outra coisa, quem compra terra não erra, né? A valorização que é o que eu tô falando. Se você comprar ali pela Minha Casa Minha Vida, tendo um desconto de até quase 55 mil reais, você vai vender esse imóvel lá na frente, quando já tiver aí, que a cidade tá avançando muito, quando ali aquele lugar estiver num grau de avanço grande, você vai poder vender a sua casa por um valor muito mais alto do que aquela que você comprou. Eu, por exemplo, o Peterson, até lembrando dessa história, eu comprei o meu imóvel, meu apartamento, lá no Colina Verde. Foi meu primeiro apartamento. Acho que eu já devo ter falado sobre essa história, não me lembro. Mas eu comprei meu primeiro apartamento pelo programa Minha Casa Minha Vida, quando começou o programa Minha Casa Minha Vida. Lá em 2011. Nossa! E aí... Foi ontem. Tipo, foi... Aí... nem parece, né, gente, que eu já tenho a idade que eu tenho, mas enfim. Então, continuando. Eu comprei meu apartamento, gente, na época, por 78 mil. Eu consegui, através do programa Minha Casa Minha Vida, 17 mil de subsídio, né, pela minha renda. Então, conseguindo 17 mil de subsídio, eu já diminuí o valor de 78, né, que é o valor do imóvel, para 61 mil, correto? 61 mil que foi o meu saldo devedor. Dei de entrada 3 mil reais. Então já diminuiu aí, foi para 58 mil. Então 58 mil foi o meu valor aí que eu fiquei de saldo aí de devedor. Quando eu fui vender o meu apartamento, e todo mundo falava, né? Que loucura, lá no Colina Verde, naquela época lá, o Colina Verde era longe demais, não tinha nada, era só mato, era, como é que fala? Rua de terra, um lugar, inclusive, onde ia construir o meu apartamento, era rua de terra, né? E quando entregou, em 2013, já estava asfaltado, já estava bonitinho o lugar, já estava outra coisa, né? E assim foi avançando. Quando eu fui vender o meu imóvel, meu apartamento, de um apartamento que eu comprei, na verdade, por 58 mil, porque eu ganhei 17 mil de subsídio, né? E dei 3 mil de entrada. Não, aí 61 mil no caso, né? Dei 61 mil, paguei 61 mil. Eu fui vender esse mesmo imóvel de 61 mil por 135 mil. Então eu ganhei basicamente aí 60, 70 mil aí de valorização no meu imóvel. O que eu fiz? Vendi, comprei a minha casa. E é assim que a gente começa no mercado. Então você que vai comprar seu imóvel, você não tem que ficar preocupado tanto aonde é que você vai comprar, que lugar, que tem que ser perfeito, que tem que ser isso, que tem que ser aquilo. Não, compre aquilo que você consegue. Porque no momento em que você pode comprar agora, você conseguindo comprar esse imóvel, você não consegue ver hoje a valorização dele, mas lá na frente, quando você for vender, você vai falar assim, nossa, bem que o Caio falou pra mim que ia valorizar, bem que o Peterson falou pra mim que ia valorizar esse meu imóvel, né, Peterson? É verdade. A gente vê casos em que as pessoas, elas têm o acesso ao primeiro imóvel e às vezes por conta de influência de parentes, do amigo que fez um negócio daquele jeito e não pagou X valor, a pessoa desiste da compra, né, e depois lá na frente se arrepende. Né, justamente por não compreender e entender que o seu perfil financeiro é diferente do perfil financeiro do Peterson, diferente do perfil financeiro de qualquer outra pessoa. Então, aprovou seu crédito, escuta o conselho de um corretor de imóveis. Se a gente somar a nossa trajetória, vai dar em torno de uns 18 anos de experiência. Então, escuta o conselho de um bobo. Compra teu imóvel, brother. Compra teu imóvel, porque se tá difícil, pode piorar. As coisas tá difíceis? Pode piorar. Mas aí tá difícil na parte dos juros, porque o juros tá alto hoje. Beleza, aí o que acontece com os imóveis? Beleza, a gente vai lá e você compra como tá hoje. Lá na frente, se os juros abaixar, o que vai acontecer com o imóvel? O imóvel vai aumentar, vai valorizar. Então,
sempre é o agora, o momento de comprar, né? Por mais que o juro esteja alto, os imóveis estão no valor, entre aspas, baixo. Mas lá na frente, se abaixa os juros, aumenta-se o valor do imóvel. Por quê? Porque a demanda começa a ser mais alta. As pessoas começam a procurar mais. E quando as pessoas tendem a procurar mais, existe mais valorização naquilo lá que está sendo procurado. Certo? É verdade. Uma coisa que você disse agora, Caio, em relação à taxa de juros, se eu comprei um imóvel hoje, né? O meu, na verdade, eu estou com 2 a 3 anos que eu estou pagando. E eu lembro que o Jorge da Realcred falou assim, se no futuro acontecer de surgir um novo programa habitacional com juros menor do que esse que você está comprando, você pode fazer a portabilidade de financiamento. E isso é uma coisa que deixa a gente tranquilo também, claro, e outros benefícios que você comprar o seu imóvel próprio vai trazer para você. Um desses benefícios é o seguro de morte, invalidez e danos físicos ao imóvel. Onde se você é casado, né, e você vem a faltar, o imóvel é quitado, né, não fica dívida para ninguém, para os filhos. Então, eu sempre bato naquela tecla. A pessoa está pagando aluguel, ela está indecisa de comprar. Eu acredito que quem está pagando aluguel não tem que estar indeciso em comprar. Tem que comprar. Mas numa dessas que ele está indeciso de comprar, eu pego e sempre vou perguntar. Se acontecer alguma coisa com você hoje, qual é a segurança que você vai deixar para os seus filhos? Para sua esposa? E aí eles refletem, falam, realmente, acho que é melhor eu comprar o meu imóvel agora, porque senão a gente não sabe o dia da manhã. Né? Então tem essa questão também do seguro também. Exatamente, porque é o seguinte, né? Financiamento, quando você comprou o seu financiamento, você vai passar para o seu filho quitado, se você comprar sozinho. Se você comprar com a sua esposa, você vai quitar a parte do valor do financiamento. Mas você vai entregar somente uma parte. Agora, pergunta para você. Se você que está alugando aí, você chegar a falecer, o que você vai deixar para os seus filhos e para sua esposa? O aluguel. Exatamente, é o aluguel. Somente o aluguel, que é de outra pessoa e às vezes é o pagamento do financiamento de outra pessoa. E uma questão inusitada aqui que aconteceu esses dias, que eu até li para você esses dias, né? De uma pessoa que que processou o dono do imóvel, da imóvel que ele alugava, porque descobriu que o dono estava pagando o financiamento com o valor do aluguel que ele pagava. Então ele falou assim, eu quero a minha parte, porque eu que estou pagando, só que aí que tá, né? Se você moda pega. Então, nossa. Aí até tem uma pessoa que escreveu lá embaixo assim, né? Eu vou pegar então, vou falar com o meu Uber, porque ele paga o carro às vezes com aquilo que eu tô pagando. É verdade, eu vou querer parte. Então, eu vou tomar uma parte do carro também. Então, são coisas absurdas que acontecem, mas que trazem a gente ao entendimento de que, na verdade, para nós que né, somos mais populares, né, que estamos agora na condição ainda de uma renda mais baixa, a gente conseguir comprar um imóvel é a melhor coisa, a melhor situação que a gente pode ter agora, no momento. Porque às vezes você fica escutando essas pessoas aí, né, milionárias aí falando assim, não, aluga porque é melhor, porque você pode guardar dinheiro que fica rendendo. Mas que dinheiro? Que dinheiro? Às vezes a família não tem o dinheiro da entrada ou da documentação e aí, né, fica ouvindo esses gurus da internet aí. Exatamente. É perigoso. Então, ouça o que a gente está falando para você, porque esse é o tempo de você realmente investir o seu dinheiro em comprar o seu imóvel. E agora, uma outra pergunta. É possível também comprar Você falou que a melhor situação hoje é comprar uma aquisição e construção. Mas isso daí é uma coisa permanente? O que você acha? O mercado imobiliário ele é um mercado muito volátil, né? Ele muda a todo instante. Ano passado, o mercado dos usados ficou super aquecido. Se eu não me engano, se eu não estiver enganado, foram acho que uns 2 anos do mercado dos usados muito aquecido. E aí eu sempre falava, né? Mira o canhão em outro público que uma hora vai fechar a torneira, né? E aconteceu. E hoje em dia é o mercado do terreno e construção que está bastante aquecido, né? 2025, primeiro semestre. Vai ser o ano que vai vender muito terreno em Bauru. Você que está com a possibilidade de comprar o seu compra, porque amanhã ou depois vai acontecer de subir o preço dos terrenos. Porque conforme a demanda vai aumentar, os vendedores vão falar assim, peraí,
Deixa eu aumentar esse negócio, porque não é somente a Mison trabalhando com a venda dos imóveis. Nós temos uma carteira com 8 corretores trabalhando para a gente. E imagina só mais algumas centenas de imobiliárias em Bauru e vários outros corretores, sem contar os corretores autônomos, que trabalham só para eles mesmo, procurando terrenos em Bauru. Não vai sobrar espaço. O que vai acontecer? Porque agora o pessoal está procurando terreno. O que vai acontecer com os terrenos? Tendem a valorizar, a aumentar o valor. Oferta e demanda. Exatamente, oferta e demanda. Né? E como é que funciona a questão da compra? Então, digamos que a pessoa consegue comprar um imóvel usado dentro do programa Minha Casa Minha Vida. Como é que funciona esse programa para um imóvel já pronto já? Um imóvel pronto para morar na categoria usada? Inclusive, quero saber se zera a entrada. Então, como que funciona esse negócio de zerar a entrada, né? Não é qualquer imóvel que você pode fazer isso. Né? São imóveis específicos em regiões específicas onde o proprietário aceita passar esse imóvel a 20% a mais do valor de venda. Né? Então, essa prática ela é normal de ser feita. Claro que não pode ser algo extremamente absurdo. Né? Eu tenho um imóvel que vale 150, vou pedir 300 mil, o engenheiro vai olhar na sua cara e falar, você está ficando maluco. Né? Claro que tem que ser dentro dos parâmetros que o corretor ele sabe que vai dar negócio, né? Até porque todos que trabalham dentro desse ecossistema do mercado imobiliário quer ganhar. Né? O corretor ganha comissionamento, o correspondente ganha, o cliente ganha, o vendedor ganha, o engenheiro que faz o laudo de avaliação técnica, ele ganha também. Então, se algo tiver muito dispareado as suas proporções, claro que não vai aprovar o laudo técnico, né? Então, tem que estar dentro dos parâmetros. E para esse imóvel se encaixar e poder ser vendido e passar esse pouquinho a mais para poder zerar essa entrada, quem vai conseguir fazer isso é somente o corretor de imóveis. Ele tem a noção técnica do que dá certo, o que não dá certo. Só de bater o olho em um terreno a gente já sabe se vai dar certo o negócio ou não, se vai ter que fazer muro de arrimo ou não, ou um imóvel que estiver muito deteriorado, se dá certo ou não. Entendi. E no caso de documentação, Peterson, como é que funciona? Porque dá para colocar no valor do financiamento, o banco que coloca sozinho, como é que faz? A parte da documentação, existe a possibilidade do cliente fazer a famosa taxa financiada, né? Até porque, deixa a gente até explicar sobre isso, porque no começo eu falei que muita gente anuncia o seu imóvel falando que quer vender particularmente. E muitas vezes não sabe como é que funciona o trâmite da documentação. E quantas vezes eu já ouvi, você com certeza já ouviu, a pessoa falar assim, olha, eu quero 50 mil no meu imóvel, e aí eu transfiro a dívida. Né? E a dívida fica para outra pessoa. Me explica melhor sobre essas situações. Né? Esse negócio de transferir a dívida não existe. Esqueça esse negócio de transferir. Existe. Não tem como transferir a dívida. Não existe. Não existe. O que acontece de fato vamos imaginar que um cliente, o Caio está vendendo um imóvel a 100 mil reais. E eu sou o cliente que eu quero comprar esse imóvel, né? O que eu preciso ter de dinheiro para comprar o imóvel do Caio que está financiado com o banco? Eu preciso ter 100 mil reais em dinheiro. Só que esse imóvel que o Caio comprou, ele está financiado pela Caixa Econômica. E o meu crédito aprovado está na onde? Na Caixa Econômica. Então, se o meu crédito for superior ao valor do saldo devedor, eu consigo comprar. Existem casos em que a pessoa quer vender o seu imóvel e ele tem menos de 5 anos e ele tem um subsídio ainda. Então, essa pessoa que tem um subsídio, ele precisa devolver o valor proporcional a esses 5 anos. Ou seja... Se você está vendendo seu imóvel, veja se está dentro desse tempo dos 5 anos do subsídio. Porque senão você tem que devolver o subsídio. Exatamente. Vamos imaginar para a conta ficar fácil, né? 100 mil financiado, ele pegou 5 mil de subsídio. E aí o que acontece? Ele ficou 4 anos no imóvel, faltou 1 ano para bater esse período. O quanto que eu tenho que devolver para o banco vai ser 101 mil. Então eu preciso devolver o valor do saldo financiado, né, o saldo devedor, mais essa diferença do subsídio. Perfeito. E a questão da documentação lá que a gente estava falando? Exato. A documentação, existe a possibilidade do cliente fazer a tal famosa taxa financiada. Essa taxa financiada nada mais é que tirar um pedacinho do recurso
do cliente, né, do saldo, do financiamento e colocar ali, ele voltar para o bolso do cliente como saldo financiado. Só que esse valor, né, ele só vai voltar no final do processo. Só que existem muitos clientes que não têm essa diferença, esse dinheiro, né, para pagar, não tem de onde tirar. O que a Mison Negócios Imobiliários faz para ajudar exclusivamente para ajudar? Nós pagamos essa taxa financiada para o cliente. O cliente devolve para a imobiliária de forma parcelada. Né? Então, é uma forma que eu percebi que eu conseguia ajudar várias pessoas a ter o acesso ao primeiro imóvel de forma acessível, sem ter que pedir nada para ninguém. Sem ter que pedir favor para ninguém, sem ter que se comprometer com cartão de crédito. E isso é uma exclusividade que a Mison faz. Exatamente, gente. Olha que coisa interessante, hein? Mas explica também sobre essa questão, falando ainda sobre a documentação, qual que é o passo a passo de uma compra e venda de um imóvel, assim, nesse sentido? Né? Dentro do Minha Casa Minha Vida. O que é de tanto de documentação que a gente fala que às vezes a pessoa se depara e às vezes não sabe lidar ou fazer, né? Que nem a gente falou sobre a questão de que não existe esse negócio de você transferir a dívida, principalmente porque, como você falou, cada perfil tem o seu tipo de renda, tem o seu tipo de perfil. Cada cliente tem o seu tipo de perfil, né? Então não tem como você pegar o perfil do Peterson e transferir para o perfil do Caio. Do mesmo jeito, não tem como. A única maneira é aprovar e depois comprar. Então você vai comprar, é uma nova situação de financiamento, não tem como. É assim que funciona. Para quê? Para que esteja legalizado dentro do seu nome. Porque se você não faz e você fala assim, eu vou pagar, desde que eu vou pagar no nome do ciclano mesmo, aí quando terminar, risco, gente, é um risco enorme que você passa. Porque se aquele fulano não quiser passar pro seu nome, já era. Não tem o que você fazer. Porque aquele tá no nome dele. Né? Não existe contrato no mundo que faça alteração disso. Não tem como. Né? Então, é um risco muito grande você fazer algo nesse sentido. Mas, para as pessoas entenderem, se deparando com a questão, por exemplo, do financiamento, qual que é o processo, qual que é esses documentos que precisa pagar, o que é que precisa pagar? Sendo bem simples e dinâmico para ficar claro para as pessoas entenderem de uma vez por todas o que é a documentação imobiliária e como que você vai fazer para transferir a propriedade para o seu nome. Uhum. O primeiro passo de tudo é saber se esse imóvel tem dívidas, principalmente IPTU e condomínio. Perfeito. Porque o patrimônio em si ele é como se fosse uma pessoa, só que ele é um bem, ele é um imóvel. Né? Então ele tem lá as dívidas do imóvel. E se o vendedor tiver com alguma dívida, né, impacta nisso? Vai depender muito do valor da dívida, da situação, e se essa dívida é com a Caixa Econômica Federal também. Tem isso. Então, basicamente, o que ele vai precisar saber? Ele precisa saber se o imóvel tem dívida, IPTU ou condomínio. Se o vendedor ele possui algum problema com dívida trabalhista, algo nesse sentido, então precisa puxar certidões negativas tanto do cliente vendedor, tanto quanto do imóvel. Porque o juiz pode penhorar o seu imóvel, mesmo que esteja, por exemplo, se você comprou e aquele imóvel lá, né, num determinado tempo, e naquele tempo estava ajuizado em problemas trabalhistas, o juiz ele pode pegar de volta esse imóvel e penhorar. Pode. E isso acontece. Mesmo que já tenha sido transferido para o seu nome. Então tem que tomar muito cuidado. Beleza. É necessário que o cliente ele tenha noção de quanto que ele vai pagar de cartório. Né? Então é feito um levantamento com o cartório de registro de imóveis. A gente chama de orçamento. Geralmente fica em torno de 2.000 a 2.250 para fazer a transferência no cartório. Existe uma taxa que é pago na Caixa Econômica, a gente chama de taxa de reciprocidade ou taxa de assinatura Caixa, que ela fica em torno de R$3.000. Em alguns casos é necessário pagar o ITBI, né, que ele sempre, em alguns casos, né, ele pode passar aí de R$2.000. Eu já vi casos de ITBI de R$5.000 dentro do programa Minha Casa Minha Vida, mas quem paga ITBI no público que compra hoje está dando em torno aí de R$600, não é nada muito alto. E a taxa de engenharia. Lembra que eu comentei no começo do nosso bate-papo lá, né? Que o engenheiro precisa fazer o laudo e tudo mais, que todo mundo ganha. Então,
Esse é o trabalho do engenheiro. Então ele vai lá, ele faz o laudo técnico de avaliação e ele tem um custo de R$750. Antigamente, esse custo ele era pago junto à taxa de assinatura da Caixa. E aí, depois de um tempo, a Caixa mudou esse formato e agora é pago antecipadamente, direto, um boleto em nome da Caixa Econômica Federal. Basicamente, são 5 despesas, né, que a pessoa paga. Então, aí você falou da matrícula, você falou também... A matrícula, tem a taxa da matrícula também, que vai dar em torno aí de uns R$80, mais ou menos. Mais ou menos, que é a taxa... Porque, assim, a matrícula... E é engraçado isso, as pessoas, elas não entendem muito bem sobre essa questão de documentação. No que tange o seguinte... você sabia que a sua certidão de casamento tem um tempo de validade? E o número, né? Tem um tempo de validade. O seu certidão de nascimento tem um tempo de validade. Sua certidão de matrícula tem um tempo de validade. Matrícula é 30 dias. Certidão de nascimento e casamento é 90 dias. Né? Então, todos esses documentos que nós temos, todos eles, quando você vai fazer uma compra e venda, né? É lógico, em casos específicos, né? Certidão de nascimento e casamento não precisam ser atualizados, mas a certidão do imóvel, que é como se fosse uma certidão de nascimento e casamento, que é a certidão matrícula, é lá que está constando todas as informações do imóvel. E essa matrícula precisa ser atualizada. Precisa ser, ou seja, ela tem 30 dias, né, somente de atualização. Depois de 30 dias ela se torna obsoleta, mas você precisa apresentar essa matrícula para poder comprar ou vender o seu imóvel, no caso, né? O que mais? A gente falou sobre TBI, aí tem a transferência também do nome também, né, no cartório. Então tem um trâmite, tem um processo à venda. E tem muita gente que acha, aí você aí na sua casa, a pergunta que eu até vou fazer pro Pets, vamos ver se ele sabe responder. Mas sabe. O que é mais importante dentro do documento de um imóvel? A escritura ou a matrícula? Qual que é, Pedro? O mais importante? É o mais importante. O atualizado, você fala? A matrícula. A matrícula. Tem muita gente, principalmente os mais antigos, que acreditam que a escritura da casa é a mais importante. Só que a escritura da casa não é nada se ela não estiver averbada na matrícula. Muita gente foi vítima de estelionato, por quê? Porque a pessoa que era estelionatária, muitas vezes fazia o contrato de compra e venda de um imóvel e muitas vezes gerava escritura. Agora não me pergunte como isso, tá? Mas muitas vezes gerava escritura, fez isso 2 ou 3 vezes com o mesmo imóvel, vendeu o mesmo imóvel 3 vezes, gente. 3 vezes. Por quê? Porque ele não averbava na matrícula e entregava a matrícula atualizada, a matrícula estava como se fosse ainda dele, o imóvel. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado com esses tipos de golpes. Né? Por isso que é muito perigoso você pegar e fazer uma venda de um imóvel, particularmente sozinho. Porque você pode correr em risco de não fazer um processo tão importante que daí vai fazer com que você possa perder o seu imóvel ali na frente. Ou então, pode ser que você venha saber que você não é dono daquele imóvel que você achava que você tinha comprado. Já pensou que baque? Né? Nossa, deveria ter... indo atrás de um corretor credenciado no CRES. Exatamente. E eu acho que já deu para perceber que a gente é bem experiente no que a gente está falando, né? E aí eu venho uma outra pergunta. Então a gente falou sobre aquisição e construção, a gente falou sobre os imóveis usados, né? Que são de compra e venda de usados, mas o que no caso, o que o imóvel precisa ter para poder, um imóvel usado, precisa ter para poder se enquadrar dentro do programa Minha Casa Minha Vida? Olha... Se eu quero vender o meu imóvel, o que ele precisa ter para poder entrar no programa Minha Casa Minha Vida? Para eu vender mais fácil? Todo o imóvel ele tem uma vida útil. Né? Ele tem uma vida útil, precisa verificar quanto tempo faz que esse imóvel ele tem aquela edificação e ele não pode apresentar tipos de rachadura, pisos quebrados, que deteriora. Isso, exatamente. Então, uma boa manutenção naquele imóvel vai fazer toda a diferença. Eu já consegui salvar vários negócios simplesmente por fazer a troca de um piso. Né? O vendedor não tinha condições de fazer naquele momento. E aí a imobiliária foi lá, fez a troca, viabilizou o negócio e depois... Você viu que a Misa é uma mãe, É uma mãe, né? E a gente conseguiu viabilizar aquele negócio, né? Porque a gente entende, a pessoa ela tá vendendo o imóvel porque ela precisa daquele dinheiro. Né? A gente sabendo que a gente pode ser o canal de bênção na vida das pessoas, não vai ajudar? Né? Então a pessoa vai lá, conversa, não, vamos ajudar você também. E aí no final do processo a pessoa vai e devolve o recurso que foi utilizado sem problema nenhum e a gente consegue usar. Voltando na pergunta, o imóvel ele precisa estar em boas condições.
Perfeito. né? Ele precisa estar com a documentação regularizada. Então, toda a documentação que o corretor ele solicitar para você, forneça. Porque é tudo documento público. Então, pagando lá R$100, eu consigo ter acesso à matrícula do imóvel, consigo ir no cartório e buscar determinada informação, um registro, IPTU. Então, todas essas informações a gente consegue, porque são informações de caráter público, né? Tem muita gente que fica com receio de mandar documentação. Inclusive, né? certidão de nascimento e casamento. Exatamente. Qualquer um pode pegar. Porque é o documento de domínio público. Exato. Exatamente. E uma das coisas que é importante a gente falar, até que valor que vai o programa Minha Casa Minha Vida hoje para imóveis usados? Até então, até 264 mil. Uhum. Exceto tem algumas exceções que pode chegar, precisa dar uma olhada na regra, mas até 350 mil, se eu salvo engano, Agora, 350 mil. A partir, mudando agora com as regras novas aqui do programa Minha Casa Minha Vida, entrando na faixa de 12 mil, a partir de 8.600 de renda, você consegue também comprar um imóvel dentro do programa Minha Casa Minha Vida até R$500 mil. Até 500 mil, isso. Até R$500 mil. Mas é importante a gente colocar o seguinte, porque às vezes as pessoas pensam assim, nossa, então o programa Minha Casa Minha Vida vai ser então com subsídio, não sei o quê. Não é bem assim. Até quanto que vai o subsídio? Fala pra gente, Pedro. Subsídio máximo que eu já vi no programa Minha Casa Minha Vida, R$55 mil. É o máximo. É o máximo. Inclusive... E até quanto de renda? Inclusive, a minha esposa, ela conseguiu um subsídio de R$45 mil comprando um imóvel na categoria de novo até 180 dias de habites. Olha, então, ela pegou pegou o novo, né, nessa modalidade, esse valor de subsídio. Qual que foi a pergunta? Até que faixa de renda que vai os subsídios? Olha, até para pegar subsídio bom é até uns 3.100 mais ou menos, tá pegando subsídio, depois dessa renda aí começa a ser R$200. Pegar R$200 de subsídio. Mas aí eu acho que até 4.400, alguma coisa, 4.400, 4.500 que é a renda máxima aí para você conseguir alguma coisa. Mas também é aquilo que a gente falou agora. R$200. R$200, R$300, R$100. Nesse caso compensa vender antes dos então. 5 anos. E então é isso. Então, falando sobre a questão do... Você vai falar alguma coisa? Tenho uma pergunta para te fazer. Agora é minha vez de fazer a pergunta para o Caio. Ô, Caio, me fala uma coisa. Qual que é a curva de valorização que uma pessoa tem em comprar um imóvel hoje e se ele for vender daqui uns 5 anos? Vamos colocar um prazo curto desse jeito mesmo. A pessoa compra o imóvel com a intenção de comprar outro patrimônio. E quanto que mais ou menos essa pessoa vai conseguir vender o seu imóvel? Chutando baixo, só para as pessoas terem uma noção do que é o poder da valorização de um imóvel. Pode dar até o seu mesmo testemunho, o seu exemplo de compra para uma pessoa que está indecisa em comprar o imóvel que ela pode e depois ela comprar o que ela quer. Mais ou menos. Gente, é bem complicado a gente falar exatamente quanto, mas você quer uma ideia, uma coisa bem recente agora? A gente tem, né, os nossos imóveis, inclusive, que a gente vai falar sobre isso agora, dos empreendimentos, e eu comprei um imóvel há pouco tempo na planta. Comprei o Drummond, o residencial Drummond. E eu comprei ele com o quintal, né? Com quintalzinho e tal, não sei o quê, tudo bonitinho. E eu comprei ele, acho que por 200... Eu paguei 206 mil, se eu não me engano. 206 mil e o valor de avaliação, 230 mil. Olha só. Né? Aí, para você ter uma noção da questão de meses, porque eu comprei ele em dezembro. Novembro. Comprei ele em novembro ou dezembro. E ele ainda está em construção. Mas para você ver, como ele já está numa etapa bem avançada de construção, hoje... Esse imóvel já não tem mais esse tipo de imóvel, ou seja, o tipo de imóvel com quintal, porque ele era bem limitado. E o tamanho dele também é bem surpreendente. Maior, 75 metros quadrados, era o de 2 dormitórios e tal, e inclusive o apartamento padrão é de 2 dormitórios, com sacada, 48 metros quadrados. Gente, hoje em dia... A maioria das construtoras estão fazendo no máximo 39 metros quadrados. Essa construtora está fazendo em 48 metros quadrados, 2 dormitórios com sacada. Top demais. E com piscina e tudo. E entra na Minha Casa Minha Vida. Mas enfim,
No caso, esse meu apartamento que eu comprei no térreo, lógico, porque tem quintal, e era uma planta diferenciada. É uma planta diferenciada do empreendimento. Então eu comprei lá no início, quando ainda... Isso que é importante você pensar. Vou comprar no início agora, porque ainda ninguém está botando fé. Quando acontecer de começarem a botar fé, entenderem o que é o empreendimento, o negócio vai fazer um boom. E realmente aconteceu. Na época, avaliação, 230 mil, comprei por 206 mil. Hoje, a avaliação está em 260 mil. Esse mesmo imóvel que eu comprei por 206 está em 245 mil. Já deu uma valorização. De pouco tempo, de meses. De meses. De 5, 6 meses para cá. Agora a pergunta é, né? Qual é o produto de LCI ou renda fixa ou investimento que você Deu o quê? faz? 20, 23, 30 mil? Que você faz e você tem um retorno desse com o perfil socioeconômico que os brasileiros hoje têm. Então, é para pouco. Então, o mercado imobiliário proporciona, tanto em questão de liberdade, tanto em questão de rentabilidade, né, e segurança mesmo, né? Morar em um condomínio fechado como o Residencial Drummond, que tem tudo para ser... Piscina, tudo. Playground, portaria fechada. Exatamente. Então, gente, é a oportunidade. O momento de comprar é agora. Agora, a minha pergunta para você que está aí do outro lado. Qual que é o potencial de valorização do aluguel? Sem contar que ele é corrigido pelo IGPM, se não pelo IPCA, né? Para o proprietário. É maravilhoso. Excelente. Mas e para você? Qual que é a vantagem de você continuar alugando seu Já imóvel? escreve nos comentários aí. A vantagem é... Exato. E agora vem a última pergunta. Então, a gente falou sobre os imóveis de aquisição e construção, a gente falou sobre os imóveis usados e sobre os empreendimentos. Qual que é a diferença, qual que é o diferencial de comprar um imóvel dentro do programa Minha Casa Minha Vida nos empreendimentos que já tem aí em construção? Como o Drummond mesmo, ou Cidade Alegre, que é um dos empreendimentos aí que estão sendo construídos aqui na cidade. Olha, a vantagem de comprar o seu primeiro imóvel através de construtoras, né? Tem várias construtoras em Bauru, é a questão da documentação e a facilidade que eles trazem na entrada. Então, em um empreendimento na categoria... Qual que é o valor da documentação? R$6.000, a média. É o mais barato, viu? Uhum. Chutando baixo. Algumas construtoras conseguem parcelar a entrada em até 90 vezes. Você sabia disso? Até 90 vezes para pagar a sua entrada? Uhum. E, inclusive, incluir a documentação junto ou até mesmo isentar. Né, pagando apenas a taxa de relacionamento. Dependendo dos casos, consegue até isentar o cliente. Eu já vi clientes comprar o primeiro imóvel dando o absurdo de R$200. Pagou R$200, ativou o contrato e tá já saiu. Só parcelamento. Só o parcelamento. Nem a documentação, porque a própria construtora pagou a documentação. Exatamente. Sem contar também que quando o cliente ele tem uma taxa ele tem uma parcela de financiamento baixa, ele tem juros de obra bem baixo também, né? Então, ele vai pagar lá os juros de obra, a sua entrada, né? Ali durante um tempo, assim que entregou a chave, né? Para de pagar esse seguro e continua a terminar de pagar a sua entrada. Uhum. Então, assim, é um formato que hoje muita gente consegue comprar o seu primeiro imóvel, que quando chega na hora, eles percebem, não, realmente eu estou comprando o meu imóvel, talvez bate aquele desespero, a pessoa quer desistir, fala, meu Deus, estou comprando um imóvel, mas a gente vem, isso aqui é o seu momento, também é a hora, muito subsídio, né, Peterson? Muito subsídio, exatamente. Então, e outra coisa que é importante a gente falar sobre essa questão desses imóveis de empreendimento, gente. Para frisar e deixar bem frisado na sua mente, o potencial de valorização desses imóveis, tanto que aquele lá que a gente falou da aquisição e construção, quanto esses de empreendimento, ele é muito grande. Ele é muito grande. E às vezes você fala sobre esses empreendimentos, por exemplo, do Cidade Alegre, que às vezes, que nem eu falei do início do meu, que eu comprei lá no Colina Verde. Quem que dá alguma coisa no Colina Verde? Mas lá no Cidade Alegre, por exemplo, que às vezes você acha hoje que é longe, ali aquele lugar tá virando uma cidade, basicamente. Tá virando uma satélite de Bauru. E lá tem muita gente indo para lá, levando já mercado, levando assim,
como é que fala? Comercialização para aquela região que vai precisar muito, porque tem muitas casas. Muitas pessoas que compraram casas ali. Então, a valorização tende a acompanhar essas coisas, certo, Patrick? E ali proporciona muito a questão de mercado, né? Pessoas que têm comércio, borracheiro, quitandas, vários tipos de negócios que eles podem comprar direto com a construtora um lote, um lote comercial e tem lá a sua facilidade de pagamento direto com a construtora. E isso é um ponto que muita gente não sabe. Perfeito. E é aquilo, gente. Todas essas oportunidades que nós estamos colocando para vocês, a gente tem aqui na Mison Negócios Imobiliários. Nossa, tem demais. Todas essas oportunidades. E se tem uma coisa que a gente tem, né, Peterson, como ideal, né, como imobiliária, não é o simples fato de ganhar dinheiro, porque isso daí é uma consequência daquilo que a gente faz. Na verdade, o nosso ideal é de ser uma imobiliária totalmente completa, que tem tudo, desde o começo até o final. Então, a gente está aqui para agregar valor para você e para sua família. Então, entre em contato com a gente mesmo, para falar sobre sobre a sua situação e ver aonde que você consegue se enquadrar para poder comprar o seu imóvel com todas essas oportunidades que você tem hoje, porque amanhã nós não sabemos. Certo, Peterson? Quer fazer essas considerações finais? Se você ainda não comprou o seu imóvel por influência dos outros, pode ter certeza, ou essa pessoa ela é muito pior do que você, ou essa pessoa já tem imóvel. Ou ela é invejosa. Brother, compra teu imóvel. Garanta seu patrimônio. Pensa nos seus e na sua família. Compra teu imóvel. É isso aí. Bom, gente, esse foi o Misoncast desse tempo, desse episódio. Tenho certeza que essas informações devem ter enriquecido demais o seu entendimento de como que você vai poder fazer para comprar o seu primeiro imóvel. E eu tenho certeza que você, dando esse passo, você ainda precisa e deve voltar aqui nos comentários e falar assim: olha, eu vi esse vídeo e eu consegui comprar o meu imóvel com as dicas que vocês deram. Beleza? Tá combinado assim? Deixa o seu like, se inscreve no nosso canal, clica no sininho para você receber todas as vezes que nós mandarmos um vídeo novo, você receber as notificações de que nós estamos mandando um vídeo novo, porque isso vai ajudar você a se inteirar sobre o mercado imobiliário e a conseguir investir nos seus imóveis e também a guardar, a trazer segurança para o seu patrimônio. Tá certo? Até uma próxima vez e eu espero você no próximo episódio, hein? Tchau. Até mais.